Atenção, administradoras do lar! Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom dia, mulher de Deus! Na bênção de Jeová, tudo em paz? Bom dia, pastor Welber, menino do céu, hein? Misericórdia total. É verdade, meu Deus. Pensei que a gente não ia conseguir esse link aqui hoje. Hoje estava vindo de tartaruga, né? Esse link aqui nosso, meu Deus. Mas e aí, amiga, tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi o fim de semana? Ai, pastor Welber, tô botando aqui online na Rede 316, nós, tá? Sim. Aqui no Instagram. Opa. Pra gente poder conversar, porque hoje a nossa temática é bem legal e é muito interessante. Então, deixa eu primeiro dar uma logada aqui, para já falar para o pessoal que estamos online na Rede 316 também. Bom dia, você que está no Instagram, demorou, mas a gente entrou. Agora vamos, em nome de Jesus. Pastor, tá nubladinho aqui. Mas grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas mais uma vez hoje, de novo, né? Glória então, a Deus. Bora sim. que tá segunda-feira, tenho beijo para mandar, tenho alô para dar para uma galera que me pediu aqui para dar alô, e eu tenho que dar alô. Poxa senão vida, vamos cobrar depois, vai ser tenso o negócio. Bora? Então, bora, vamos para frente. Então, já começa com um alô aí pro povo, antes de você entrar no assunto, até pro povo aí, qual é o povo que tá chegando aí no Instagram, o pessoal que tá chegando aqui da rádio também, tem muita gente plugado na rádio, tem gente que já estava esperando, tem gente, como diz aqui, como já disseram algumas meninas aí lá no passado, dizendo que já estão no ponto esperando a van, estavam esperando a van chegou, então vamos para frente. Então, vamos lá, manda um alô para todo mundo aí, antes de você entrar no teu assunto de hoje. Primeiro quero mandar um beijão para o irmão Walter, da Igreja Batista da Glória. Meu irmão querido, ele é um exímio poeta, viu? Escreve lindas poesias. Ontem encontrei com a esposa dele e ela falou assim, olha, estamos ouvindo sempre você lá na Rede 316, irmã Nildeia. Um beijo bem grande. E ela chegou para mim e falou assim, Walter um dia falou, olha, ela falou de mim. Sim, irmão Walter, sinto saudade de estar presente com você. Por conta de enfermidade, o irmão Walter não tem podido estar conosco lá presencialmente na igreja, mas sinto muita saudade dele. Irmão Walter, um beijo bem grande para você e para a irmã Nildeia, tá bom? Então fica aqui o beijo. Já manda o beijo, então, para o pessoal que está aqui comigo no Instagram. A Tati Peixoto, que está toda vez aqui com a gente. Pastor Welber, já tem uma galera aqui, viu? Eita, e um beijo grande para todos vocês e bora chamar todo mundo. Chama as mamães, chama os papais, porque hoje o assunto é bem interessante. É sobre o quê, pastor Welber? Os nossos filhos. E diga-se de passagem, hoje meu marido tá ali na sala cortando um dobrado, porque geralmente nesse horário ele desce com as crianças pro play para rolar um silêncio abençoador aqui pra gente fazer o programa com uma qualidade de áudio melhor, sabe? Só que tá garoando lá fora, pastor Welber, pessoal, meu marido teve que subir. Então, se você ouvir umas crianças chorando, os meninos gritando, é porque aqui tem 3 crianças e Léo tá dando conta deles lá, tá? Gente, tô sentindo falta de um negócio em mim, mas eu não vou nem falar. Pastor Welber, você percebeu que eu tô diferente? Não deu para ver direito não, né? Pois é, tô vendo aí. Que eu tô ficando mais... Eu tô ficando diferente. Eu tô diferente, vocês estão vendo que eu tô diferente? Pessoal do Instagram, viu que eu tô diferente? Eu não tô mais velha, não. A gente não vai ficando velha, não, pastor Welber. A gente vai ficando blonde. É verdade. Eu acho que eu vou adotar esse blonde também aí, viu, Van? Já passou Não, você tem, com todo respeito à dona Tati, você tá bonitinho assim, com nevezinha no cabelo. Com o cabelo nevado, né? Cabelo nevado. Tá certo. E você, pastor Welber, conta aí como é que foi seu final de semana. Antes da gente entrar aqui, enquanto isso, eu vou passar um batom vermelho aqui.
Eita, rapaz, olha, esse fim de semana foi bacana, né? Hum, Estávamos aí na expectativa, né? Tivemos eleições, ontem o povo todo na rua, né? O pessoal aí celebrando a democracia, foi bacana demais, né? O culto ontem à noite foi muito bacana, né? Deus falou comigo tremendamente mais uma vez, né? Isso é o mais importante, né? E a gente ontem, claro, tivemos aí a oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor, adorando a Ele, celebrando ao Senhor, né? Por mais um dia, por mais uma semana que está aí se iniciando, né? E foi bênção demais. legal, eu também. Tive um dia bem abençoado ontem, bem, bem brasileira, né? Ó. Até levei meus meninos com a camisa da campanha para a igreja, tirei um print. Olha Marquei só. Rede 316, marquei missões nacionais. Vem cá, as crianças da sua igreja aí estão, como é que falando, eles compraram a camiseta da campanha, eles estão vestindo a camisa da campanha? Porque olha aqui, criança faz missões, tá? Criança É. faz missões, tem crianças, ó, vendendo biscoitinho, trocando aniversário, a festa de Olha que legal, aniversário, hein? por, por arrecadação de cobertores aqui, pastor Welber. Olha que Olha legal que que está coisa linda, acontecendo. Eu hein? lembro que quando eu era criança, tinha a Sociedade de Crianças, agora chama-se Amigo de Missões. Hoje, inclusive, de manhã cedo, a Flávia, que é a coordenadora nacional de Amigos de Missões, estava fazendo um clamor, estão fazendo uma semana de oração pelas crianças. Foi Sim. lindo demais participar. Você está participando? É muito bom você participar desses movimentos que nós batistas estamos fazendo. Você tem que entrar nas redes sociais para ficar por dentro do que acontece. Ó, União Feminina Batista do Brasil está fazendo muitos movimentos. A União Masculina também, a Junta de Missões Nacionais. Você tem que estar por dentro para não perder esse mover que nós cristãos estamos fazendo. É muito importante você participar disso. E o mover de oração, a Bíblia fala que quando a concordância na terra, a concordância no céu, bora juntar para a gente orar em favor das nossas crianças. E aí convido você, tá bom? Amanhã vamos estar de novo orando juntos em favor das nossas crianças. Então, eu lembro que quando eu era amiga de missões, voltando aqui a falar, porque eu falo tanto que às vezes me perco. A gente fazia, pastor Elber, fazia um negócio muito legal. A gente comprava um saco de laranjas, aquela saca de laranjas que vende no mercado, aquele grandão, e botava na porta da igreja e a gente vendia laranja. Mas presta atenção, você tinha que chupar a laranja ali na porta. Então você vai vender a laranja descascadinha e vai botar ela ali na porta. E cada semente que você, o carocinho da laranja, vai valer R$ 1. Então, se na sua laranja tem 10 carocinhos, você tem que pagar R$ 10 por aquela laranja. Era muito legal, pastor Weber. Fica aí a dica para você fazer aí na porta da sua igreja. Cada carocinho de laranja que você encontrar dentro da laranja que você escolher é R$ 1. Tem gente que comprava laranja e não via um caroço. Aí foi Deus que quis. Mas tinha uns que vinham com 10 caroços e tinha que pagar R$ 10. Era muito legal. Fica aí a dica para você fazer isso com as suas crianças. Compra Olha, uma saca de laranja bem legal e aí já leva descascadinha para a porta da igreja. E sim. as crianças têm que. Aí a pessoa vai escolher a laranja que ela quer. E quantos carocinhos ela encontrar dentro da laranja, tem espalhe na hora. Quantos carocinhos encontrar dentro da laranja vai pagar em reais, tá? Aí você deixa o QR Code do Pix para facilitar, né? Essas coisas aí, tá bom? Fica a dica. Mas então, tô falando dessa movimentação infantil, porque nós estamos em outubro. E nessa primeira quinzena, nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças. Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, ela tinha uma didática especial com as crianças. Olha o que diz o verso 28 do livro de Provérbios, no capítulo 31. Olha o que diz. Seus filhos se levantam e a elogiam. E a minha pergunta é: o que os seus filhos, você bonito e bonita que está nos ouvindo, andam falando a seu respeito?
Eita! Eita, eita! Chama a irmãzinha da igreja, do Ministério Infantil, chama o maridões, chama a esposa, bora ouvir. Olha só o que esse verso fala a respeito do legado dessa mulher que é virtuosa modo on. Os filhos dela se levantam, se posicionam e a elogiam. São duas ações: posicionamento e fala. E é sobre essas duas ações que eu queria meditar com você aqui hoje. Porque, sabe, pastor Welber, sabe, bonito e bonita que está nos ouvindo? O que acontece nos dias de hoje é que a gente está tão ocupado com tantas questões de adulto, né? Que a gente não está dando ouvidos e não estamos parando para atentar o que os pequenos estão passando, falando, expressando. A gente está tão agitado no trabalho porque tem contas para pagar, porque tem que dar conta da casa, porque tem que botar menino para a escola, porque tem que dar comida, porque tem que lavar a louça, porque tem que trabalhar, porque tem que empreender para dar uma melhorada no orçamento da casa. A gente tem que fazer tanta coisa e, às vezes, aquilo que, na verdade, é importante está passando batido. E a chamada de Deus hoje, nessa primeira segunda-feira do mês de outubro é: ei, o que você está instruindo, ensinando para o seu filho? Sabe por que a expressão que eu quero trazer é instruir e ensinar? Porque os nossos filhos, eles expressam aquilo que nós estamos ensinando para eles. Os nossos filhos falam aquilo que nós falamos, eles estão refletindo aquilo que nós somos. Nós somos a primeira referência deles. E aí você vai falar assim: ah, Vanessa, não é bem assim, sabe por quê? Porque o mundo está mergulhando, os nossos filhos estão inseridos, mergulhados e afundados numa montanha de informações. Eles estão sendo atacados o tempo inteiro. Mas olha só, por mais que ele fique muito tempo na rede social, por mais que ele fique muito tempo na televisão, ele não fica tanto tempo quanto que ele deveria ficar com você. Às vezes, o tempo que ele deveria estar com você, você não está estando com ele. Por quê? Porque você está cuidando da casa, ou porque você está tentando relaxar depois de um dia de trabalho. E ontem, enquanto a gente estava na classe de BD, confesso que eu tive que sair no meio da lição, porque minha filha começou a chorar, mas o finalzinho da classe estava falando sobre tempo. E uma das coisas que às vezes a gente não tem tempo é para algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba dizendo: não deu tempo. E existe uma expressão que as pessoas que trabalham com a gestão do tempo falam, e eu falo muito sobre essa questão: você vai ter tempo para aquilo que é prioridade. Aquilo que é prioridade na sua agenda é aquilo que você valoriza, sabia? Olha a sua agenda. Tem tempo para quê na sua agenda? Se na sua agenda tem lá muitas anotações a respeito de trabalho, muitas anotações a respeito dos compromissos e não tem a sua família ali dentro, se na sua agenda não tem seu filho, presta atenção aí, hein? Você pode estar investindo muito tempo em coisas que não são tão importantes assim como, na verdade, você acha que é. Como assim, irmã? Trabalhar não é importante? Trazer o sustento para casa não é importante? Não estou dizendo que não tenha valor, mas eu quero colocar em níveis de importância. Os nossos filhos estão sendo negligenciados por conta do nosso ativismo. Muitas das vezes, seguro o que eu vou te dizer agora, e me ouça com amor e carinho, muitas das vezes é pelo nosso ativismo na igreja. Muitas das vezes nós estamos tão ocupados com tarefas na igreja, tão ocupados com compromissos de igreja, estamos abrindo mão de ter um relacionamento saudável com os nossos filhos. Quando a Bíblia diz que nós temos que instruir o menino no caminho em que eles devem andar, é instruir andando junto. E andar junto dá trabalho.
Andar junto não é difícil, andar junto dá trabalho. E esse foi um dos ensinamentos que o próprio Jesus deixou para nós. Jesus, ele separou 12 para andar junto com eles, para mostrar como eles deveriam ser. E muitas vezes a gente está indicando o caminho, mas não está andando no caminho. Às vezes a gente está voltado para dizer, ó, vai lá ler a Bíblia, já fez a lição do EBD? Ó, já fez o estudo, já leu o livro que os embaixadores, que o líder dos embaixadores mandou? Já foi lá arrumar o seu quarto? Nós indicamos o que eles têm para fazer, mas a gente não faz. A gente quer que o nosso filho coma legume, mas a gente mesmo não come. A gente quer que os nossos filhos tenham responsabilidades, mas a gente mesmo não está tendo. Nós precisamos ter responsabilidade naquilo que nós estamos sendo, porque muitas vezes aquilo que os nossos filhos são é reflexo daquilo que nós somos. Ei, pastor Elber, ei, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, tanto aqui na rádio, do aplicativo, quanto aqui no Instagram. Dia desses, eu estava conversando com um casal de amigos que são líderes muito abençoados no Ministério de Crianças nas igrejas. E eu falei com eles da tristeza que muitas vezes nós estamos passando de crianças abandonadas dentro da igreja. Um dia desses, fiz uma live no meu perfil, @virtuosas.modoon, falando sobre... Eu fiz uma chamada chamada Inconformados, né? Com base naquele texto de Paulo que diz, não vos conformeis com este século. Eu criei a chamada Inconformados. E uma das coisas que eu disse que eu era inconformada era com os pais que abandonam seus filhos nos pátios das igrejas. Abandona sim. Vai para o compromisso que tem na igreja, para o culto, vai para o ensaio do coral, vai para a reunião de mulheres, para a reunião de oração, para a reunião de homens, para a reunião do congresso, vai para várias atividades na igreja e soltam seus filhos no pátio da igreja. Como se o pátio da igreja fosse uma bolha onde o mal não fosse alcançar. Como se o pátio da igreja fosse um local onde as coisas não acontecem, o mal não acontece. E meu irmão, minha irmã, um dia desses na rede social, viralizou um vídeo de uma pessoa dizendo que o inimigo estava gerando estratégias para alcançar as crianças. E aí, eles articulando, a pessoa falava assim, mas como nós vamos alcançar as crianças? Uai, dentro das igrejas. As igrejas estão abertas, todos podem entrar lá, e é verdade, nós somos um campo aberto para você. Todos podem chegar até Jesus, as nossas portas como igreja estão abertas. E aí a pessoa falava assim, mas aí a gente entra e sai atacando as pessoas? Não, não. Nós vamos entrar no ministério infantil, nós vamos ser professores lá, nós vamos influenciar as crianças. Nós vamos influenciar as crianças usando estratégias evangélicas. Olha o perigo que nós estamos vivendo. Sabe por que Satanás tem encontrado esse espaço? Sabe por que o nosso inimigo tem encontrado esse espaço? Porque os pais estão indicando o caminho em que devem andar e não instruindo as crianças no caminho em que devem andar. Os pais estão mandando os filhos lerem a Bíblia, mas não estão lendo a Bíblia com eles. Não estão, vou além, até ler, tá? Até ler. Mas não está mostrando como eles devem ler. Não estão mostrando como as crianças devem estudar a Bíblia. Estão se contentando em fazer uma leitura diária com seus filhos e não estudando, não pegando aquele estudo e colocando de forma prática no dia a dia das pessoas, dos seus filhos. Não é pegando os seus filhos e colocando ele numa bolha, tirando ele do mundo que, vamos combinar, agora ele é real. Não é para você tirar a tecnologia do seu filho, porque, desculpa, um dia essa tecnologia vai alcançar ele, mas é ensinar ele a como lidar com essa tecnologia. Não é tirar o celular do seu filho,
é ensinar a ele como lidar com o celular, é ensinar ele a ver televisão, é ensinar ele a acessar o YouTube. Um dia desse, um amiguinho do meu filho queria ver um vídeo de fute-paródias. Ah, os juniores do futebol amam essas fute-paródias. Pegam músicas gerais e aí mudam a letra. E aí meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, o meu amigo está querendo ver essa música, mas ela tem muita palavra feia que suja o coração. O que eu faço? Eu falei, diga para ele que você não vai ver esse vídeo. E aí ele falou assim, mãe, ele está chateado porque eu não deixei ele ver e eu não quero ver. O meu filho, ele percebeu que aquela música ali não estava de acordo com aquilo que vai fazer ele crescer. Eu não tiro meu filho da oportunidade de ouvir uma música, seja ela qual for. Eu ensinei a ele a ver se aquela música ali condiz com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele diz ser cristão, que se aquela música bate de encontro com a vida dele como filho de Deus, aquilo ali está te fazendo bem, meu filho? Essa música é de Deus? Miguel, um dia desses, estava me mostrando uma música e falou, mamãe, olha, agora, Miguel tem 6 anos, agora eu só ouço música de Deus, para o meu coração ficar bem vivo, bem cheio de Jesus. Ele tem 6 anos. Eu não fico selecionando as músicas que ele ouve, não. Eu ouço com ele. E quando tem algo que não condiz com aquilo, eu falo, nossa, que feio isso que essa música falou, né? Eca, não vou nem mais ouvir mais, porque pode sujar o meu coração, pode sujar a minha mente. É assim que eu faço. Não estou dizendo que eu sou uma mãe exemplar e que eu não erro muito, tá? Mas eu tenho sido dedicada em ativar o modo virtuosa. E sabe como nós, mulheres, mães, por exemplo, eu vou estender até para os pais, podemos manter o nosso lado virtuoso ativado? Tá aqui, olha, na leitura da palavra e na aplicabilidade dela. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Ela nos dá conselhos riquíssimos. Sabe onde? Pega caneta e papel, porque você sabe. Começou o Virtuoso Modo On aqui, você tem que ter papel e caneta na mão, porque vai vir alguma dica, vai vir alguma referência, vai vir algum insight. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, verso 8. Vou abrir com você aqui, eu anotei só a referência, porque eu quero ler com você aqui ao vivo. E eu vou ler, olha o que diz Provérbios 1, verso 8. Ouça, filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe. E aí, não se dado por vencido, ele repete em Provérbios 6, verso 20, o mesmo conselho. Provérbios 6, verso 20, interessante, né? Repetir um conselho é porque precisa ser frisado, né? Olha o que diz Provérbios 26, verso 20. Meu filho, obedeça a instrução de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. E aí a gente lê e fala, nós temos que instruir e ensinar. Mas a gente tem que estudar. A gente tem que estudar para a gente ser eficiente na nossa atuação como pai e mãe. E aí eu fui pesquisar qual é a diferença entre instrução e ensino. Porque se fosse a mesma coisa, falaria, olha, filho, não abandone o ensinamento do papai e da mamãe. Pronto. Mas interessante que o sábio, ele colocou 2 expressões ali. Ele colocou o quê? Ele colocou instrução e ensino. E colocou 2 personas, pai e mãe. Primeira coisa que eu destaco disso. É necessária uma concordância da equipe. A liderança tem que estar coesa, tem que haver concordância entre pai e mãe. E eu aqui não abro
não quero destacar aquelas que não têm a presença paterna e materna, tá? Porque existem muitas mulheres que são pães, né? Pai e mãe, e muitos pais que são pães também, pai e mãe. E eu peço a Deus que dê uma sabedoria dobrada nessa missão para vocês, porque o desafio é grande, sim. Mas, nesse momento, eu quero trazer uma atenção especial para o casal, tá bom? Por favor, vocês que são pais e mães, não se sintam menosprezados por mim, mas o que eu quero trazer agora é uma atenção para o pai e a mãe, sabe por quê? Porque muitas das vezes, não existindo essa concordância, acontecem brechas, e é aí que o inimigo atua, nessa falta de concordância, nessa falta de compatibilidade. Vocês estão entendendo? E aí, eu fui investigar qual é a diferença entre instrução e ensino. E olha que interessante que eu encontrei. A respeito do pai, da figura masculina, o texto bíblico de Provérbios 1:8 e 6:20 está direcionando ao pai a missão de instruir. E o que significa instruir? Fui lá, no antigo que a gente chamava pai dos burros, mas para mim a fonte de noções. E eu fui lá no dicionário procurar o que significa instruir. E sabe o que eu encontrei? Instruir está diretamente relacionado a treinamento, formação de determinada habilidade. Mas dentro de todas as traduções, todos os significados de instrução, também está ensino. Mas o texto bíblico fala que o ensino está direcionado a uma missão voltada para a mãe. Em algumas versões diz conselhos. Por quê? Porque o ensino, ele é a transferência de informação e de conhecimento. Interessante, né? Treinamento, instrução é treinamento. E ensino é transferência de conhecimento. Mas você só pode treinar, você só pode formar em determinada habilidade aquilo que você tem conhecimento. Você não consegue ensinar, você não consegue formar alguém em aquilo que você não tem conhecimento. Porque quando você ousa fazer isso, sabe o que pode acontecer? Você pode instruir errado. Você pode gerar uma má formação. E talvez esse seja o grande problema que nós estamos vivendo hoje com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e eu vou agora até expandir para os juniores das nossas igrejas. Nós não estamos instruindo. Nós estamos focados em ensinar, transmitir conhecimento, mas não estamos instruindo. E sabe o que significa um instruir? Um instruir é andar no caminho. Instruir é estar junto. É mostrar como agir. Quantas vezes você, papai e mamãe, estão levando seus filhos para o trabalho para ver como você trabalha lá? Como você é visto lá? Quantas vezes você, papai e mamãe, vai com seus filhos a alguns lugares e se mostra e permite que eles vejam? Um dia desses eu me desafiei a levar Samuel no supermercado. E aí eu dava alguns desafios para ele. Vai lá e pega o biscoito, né? Bolacha ou biscoito, gente? Agora ficou a enquete. Mas eu mandei o Samuel ir lá buscar o biscoito, a bolacha, e pedi para que ele fosse lá buscar. Para quê? Para que ele investigasse qual que estava com o melhor preço. Eu ensinei Samuel a escolher um biscoito. Porque para mim é biscoito. Aí, dia depois, Léo levou o Miguel para o supermercado.
E chegando lá, fizeram as compras e na volta, Léo chegou para mim e falou assim, interessante, amor, o Miguel não pediu nada. Eu fui com ele e nós fomos comprando. Ele não fez questão de nada. Sabe aquelas coisas que criança faz? Miguel não fez, interessante. E eu fui conversando com ele, olha, filho, isso aqui a gente compra assim. Ó, vamos ver quantos tem aqui dentro desse pacote, se vale a pena. Nós estamos levando os nossos filhos no caminho, para que um dia, quando eles forem comprar, eles saibam comprar. A gente senta para ver filme com eles. E para isso, para você ter tempo para isso, você precisa abrir mão de algumas coisas. E muitas das vezes são coisas que, na verdade, no fundo, vamos pensar, não são tão importantes assim. Mas aquilo que nós estamos semeando no coração dos nossos filhos, isso tem importância, sim. Tem tanta importância. Sabe por quê? Porque isso vai refletir lá fora. Vai refletir nos relacionamentos dele, não somente com as pessoas, mas inclusive com Deus. E aí, eu quero destacar um outro detalhe importante, que o nosso manual de instrução, nós que somos pais, nos mostra. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, verso 4. Fala sobre um detalhe muito importante. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Efésios 6, verso 4, diz assim, olha. Eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim, que é o título, né, que a versão coloca aqui pra gente, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim, olha, deveres de pais e filhos, ou seja, obrigações, como vocês devem agir. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, um direcionamento para os filhos com recompensa. E para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. E aí chega o verso 4. Pais, não irritem seus filhos, não provoquem ira aos seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução. Olha a palavra instrução de novo. Treinamento. E o conselho, olha o conselho de novo, ensinamento do Senhor. Aí eu quero te dar um destaque. Por quê? Vou contar uma historinha. Há um tempo atrás, eu conheci uma mulher que estava se divorciando do marido. E ela já muito chateada, muito irritada com toda a situação, não conformada com a separação. Ela com os filhos já velhos, né, mais jovens, não crianças, que eu quero dizer. Ela dizia para os filhos as suas dores. Tá vendo? Olha o que o seu pai fez. Seu pai me traiu, seu pai procura outras mulheres, seu pai roubou, seu pai mentiu, seu pai... E ela contava as coisas que ela via de ruim. Eu posso ser sincera? Não estou dizendo que ele seja um santo, não. Ele poderia até ter feito todos esses erros. E ela estava tão ferida. E aí ela compartilhou comigo que comentou essas coisas com o filho. E eu falei assim, por favor, não faça isso. Mas, Vanessa, eles já são grandes. Eles precisam conhecer o pai que tem. Eu falei assim, mas existe uma palavra do Senhor sobre essa questão. Quando os filhos honram pai e mãe, eles têm vida longa. Agora, quando os filhos não honram pai e mãe, eles padecem e podem morrer. Não morrer fisicamente apenas, podem inclusive morrer espiritualmente. Falei com ela. Aí ela, mas a Bíblia fala que os pais não podem irritar os filhos, não podem levantar a ira dos filhos. E quem está levantando a ira dos filhos é ele. Eu falei assim, epa,
Vamos analisar aqui os fatos. O seu marido tem ligado para os seus filhos para falar mal de você para eles? Ela falou assim, não que eu saiba. Aí eu falei assim, mas você está falando mal do seu marido para os seus filhos. E sabe o que sua fala está gerando neles? Semente de raiva contra ele. Você não está prestando atenção no que você está fazendo? Compartilhando a sua dor com seus filhos, você está levantando a ira dos seus filhos contra o pai. E o problema aqui aconteceu entre marido e mulher, não foi entre pai e filhos. Você precisa tomar cuidado. Você precisa levantar a sua voz para aqueles que vão saber te ouvir e te ajudar a orientar. Pede sabedoria a Deus para te dar esse discernimento. Mas, Vanessa, eles são a minha família, eu confio neles. Eu sei, mas eles são os pais. Eles são os filhos, desculpa. Eles têm participação nisso. Ela não estava percebendo que ela, no desabafar das suas dores, estava excitando a ira dos filhos contra o pai. E nisso, levantando nos filhos uma maldição. Por quê? Porque aquilo que ela dizia gerava um sentimento nos filhos contra o pai. E a fala dos filhos com o pai era uma fala o quê? Agressiva, punitiva, julgadora, desonrando muitas das vezes com xingamentos. E a Bíblia fala que quando o filho não honra os pais, eles vão padecer. Sabe? Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos dizendo. Porque aquilo que nós dizemos, a forma como nós nos portamos, ela vai sim gerar grande reflexo nos nossos filhos. Uns dias não, há muito tempo atrás, rolou nas redes sociais e no YouTube também, um videozinho que falava muito sobre esqueci. O exemplo que nós, mais velhos, deixamos com as crianças. E era o vídeo mais ou menos assim. Você que está me ouvindo vai se lembrar desse vídeo. Rolou muito, viralizou bastante. Era assim, era um adulto fazendo uma coisa e aí a criança do lado fazendo a mesma coisa. Por exemplo, era uma mulher num sanitário vomitando e do lado tinha uma menininha vomitando também. Aí tinha um homem com um cigarro na boca e do lado um menininho com um cigarro na boca. Aí tinha um homem brigando com uma mulher assim, como se fosse a esposa, e o filho do lado, o garotinho, com a mão na cintura, fazendo o mesmo movimento para a mesma mulher e a mulher de cabeça baixa. Ou seja, muitas das vezes nós pensamos que os nossos filhos, eles vão ser aquilo que nós estamos dizendo que eles sejam. Mas existe uma máxima que a gente não pode negligenciar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí, quando você começa a ver as atitudes dos seus filhos em casa, você fala o quê? Meu Deus, não sei quem esse menino puxou. Olha como ele fala, como ele é agressivo. Olha as palavras que ele está falando, não sei de onde ele tirou isso, só pode ser da internet. Será? Será que a maior influência que seu filho tem é a rede social mesmo? Porque se a rede social está sendo a maior influência que seu filho tem dentro de casa, você está fora do seu posto. Você está negligente. Você está aquém da sua função. Você, pai, mãe, tem que ser a maior influência. Precisa ser a maior influência. Que o Senhor nos dê autoridade para isso. Que o Senhor nos dê estratégia para isso. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou na nossa mão. E aí eu quero fechar o nosso pensamento aqui, lembrando uma coisa. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. De quem? De quem? Da Vanessa? Herança genética do pai e da mãe? Não. Os filhos são do Senhor. E eu quero te chamar a atenção. Quando algo é herança, é algo valioso, não é verdade? São coisas que foram deixadas de valor na sua mão. Os filhos são herança do Senhor. São dádivas do Senhor, presentes do Senhor. E quando você recebe um presente valioso que é de alguém, você segura de qualquer jeito.
Você guarda de qualquer jeito? Você lida de qualquer jeito? Um dia desses eu recebi um livro, peguei um livro emprestado do meu pastor, porque eu fui pregar numa igreja e eu queria uma outra visão de um texto bíblico, e eu sei que ele tem uma biblioteca bem legal. Fui lá no gabinete, peguei um livro dele, e ele me deu aquele livro cheio de ponderações. Ele é tão ciumento com os livros quanto eu, sabe? Aí peguei o livro, vim para casa. Gente, quando eu pegava no livro, tremia de medo dos meus filhos pegarem sem querer. Vai que eu não encontro uma outra versão de novo para poder substituir. Ai, Senhor, me ajuda. Cuidei daquele livro com muito cuidado. Era um livro do meu pastor, não diminuindo ele, mas uma pessoa como eu, que ele mesmo poderia estragar o livro. E o que eu tenho feito? Como eu tenho lidado? Como eu tenho cuidado com os filhos que não são meus, mas são do Senhor? Só para terminar, quero trazer uma reflexão. Dia desses eu recebi uns amigos dos meus filhos aqui em casa. E quando a gente recebe os amiguinhos dos meus filhos em casa, a nossa forma de falar às vezes muda. A comida que a gente faz fica diferente, fica um pouco mais especial. Algumas coisas acontecem, até a arrumação da casa fica um pouco mais aprimorada, afinal estamos recebendo visitas, não é? Os filhos de alguém. E aí eu parei para pensar e falei assim, engraçado, Léo, quando a gente recebe os filhos de alguém na nossa casa, a nossa forma de falar com eles é diferente. A nossa forma de corrigir eles é diferente. A comida que a gente faz para eles é diferente, a forma de apresentar as coisas para eles é com mais zelo. Por quê? Porque é filho do Xandão, porque é filho da Renata e do Elandro, porque é filho da Michele e do Alê, porque não são filhos da Vanessa e do Léo. Não moram aqui dentro da nossa casa. Mas o Samuel, o Miguel e a Rebeca, que moram aqui dentro, também não são filhos do Léo e da Vanessa, são filhos do Senhor, são heranças do Senhor. Nós precisamos tratar deles com diferencial também, Léo. Nós temos que saber falar com eles, porque eles não são nossos, são do Senhor. E a partir do momento em que nós começamos a enxergar que Samuel, Miguel e Rebeca não é da Vanessa e do Léo, mas são do Senhor, nossa forma de ensinar, de corrigir, de alimentar, de instruir, de vestir, de acariciar, está diferente, sabia? E aí eu quero deixar uma dica com você. Não se esqueça que os filhos são herança do Senhor. Eles não são seus, são flechas na mão do valente. E para você poder ter atenção ideal, isso daí é uma fala que eu ouvi hoje de manhã da Flavinha, do Amigo de Missões. É como se você, para você poder ter punção, como é que fala? Impulso, para os seus filhos serem flechas que voam longe e que acertem o alvo, você tem que se curvar como um bom arco. Como é que você se curva? Baixando a cabeça diante da vontade de Deus, dobrando seus joelhos. Você está sendo um arco bem curvado, como pai e mãe. Que o Senhor, nessa manhã, nos ajude a sermos pais bem curvados, que lancem longe as nossas flechas, as flechas que o Senhor colocou na nossa mão. E que possamos ser assertivos no nosso direcionamento, assertivos na direção que nós estamos instruindo, ensinando. Porque aí sim nós vamos alcançar o alvo dessa mulher que está descrito aqui no texto. Filhos que se posicionam e que dizem que a mamãe é uma mulher feliz. Elogiam, os pais são elogiados, reconhecidos, não porque eles são bons, mas porque eles são, segundo a vontade de Deus, pessoas honrosas. Eu espero muito que essa reflexão que alcançou o meu coração e do meu marido aqui alcance o seu coração também e o Espírito Santo venha traduzir de maneira estratégica para aquilo que você precisava ouvir nessa manhã e que você seja bem-aventurado aí na sua casa. É esse o nosso compartilhamento, Pastor Welber. Muito bem, então vamos lá, são 10 horas e 57 minutinhos em Brasília, 10h57 na nossa capital. Para você que está aí ligado na Rede 316 e está ouvindo esta mulher falando, toda segunda-feira nós temos esse bate-papo. Esta é Van Gomes, a carioca capixaba. Não é capixaba, não, é quem nasce em Vila Velha, é o que mesmo que você fala, hein?
É Canela Verde. Isso, a Carioca Canela Verde, você já viu uma Carioca Canela Verde? Então, toda segunda-feira você pode ouvir e ver também aqui na Rede 316, né, nesse bate-papo que a gente tem aqui no Virtuosas Modo On. Mas, Van, você estava falando aí sobre músicas, né, que os nossos adolescentes, as nossas crianças e tal, ouvem e por aí vai. A minha filha, ela tem uma escola de inglês online, né? Uhum. E aí ela tem aí alguns filhos de amigos nossos e tal, que são adolescentes e tal. E aí eu vejo que vira e mexe ela tá ali, né, conversando no privado ali com algumas dessas adolescentes que postam, às vezes, um story, enfim, um post, um negocinho, né? Elas sempre postam ali alguma coisa, uns dizeres bacana e tal, e aí postam de fundo algumas músicas, né? Uhum. Músicas internacionais e tal, né? E Uhum. aí, só que nessas músicas verdadeiros os nossos funks que nós temos aqui, os funks pesados que temos no Brasil. Então, as letras parecidas, né? Os funks impróprios, os funks, né? Então, letras bem parecidas com isso, só que nas músicas americanas ou, né? Enfim. E aí ela vira e mexe, ela tá ali, ó, tira essa música aí, porque essa música tá dizendo isso, 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 isso. E são armadilhas, né? São situações que são geradas, né? E em que os nossos filhos, né? Que às vezes não acham as nossas, aspas aí, as músicas cristãs tão legais e tal, e aí vão botar, às vezes, músicas internacionais. Então, a gente tem esse cuidadinho, porque tem muita gente que domina o inglês, né? E aí, quando ouve, não sabe se escandaliza, porque não sabe se colocou ali, se a pessoa botou de propósito ou se porque é leigo mesmo, né, é ignorante, não sabe, ignorante no sentido de conhecimento, né? Claro. Interessante isso que você falou, pastor Elber, porque eu faço às Sim, vezes esse tipo de coisa. Eu pego às vezes uma música americana, boto no fundo de um post, né, nos stories do sim, Instagram. Um dia desses, uma irmã, que é nossa ouvinte aqui na rede, me sim. mandou um direct e falou assim: Van, tem uma música que você gosta, você posta muito, me fala aqui, qual é a tradução dessa letra aí, irmã? Porque eu não entendo nada de inglês, eu queria passar para minha filha, porque eu gosto muito dessa música, e aí eu queria saber o que diz essa letra para eu poder passar para minha filha. E eu Uhum. peguei a tradução, mandei a tradução para ela, expliquei qual o contexto daquela música dentro da imagem que eu mandei. E é muito legal a gente fazer isso, sabe? Busca a instrução e, ó, não tenha vergonha de perguntar. Às vezes a gente está numa soberba e não pergunta as coisas, gente. Para quê? Né? A gente padece por falta de conhecimento. E sim, tem muito. E olha que cada um tem uma opinião, e eu não estou aqui para gerar, né, conflito e nem choque de opiniões, e nem polêmicas. Mas se Deus usou uma mula, será que ele não pode usar uma pessoa? Ele pode usar quem ele quiser. A gente precisa só ter um pouco de bom senso naquilo que a gente está fazendo. Particularmente, falando por mim, não estou dizendo que você tenha que fazer, você que está me ouvindo. Mas eu ouço vários tipos de música. Porém, eu estudo bastante antes de difundir e de espalhar. Por exemplo, você sabia? E agora vamos abrir mão da Van, do Virtuoso Modo On, e vamos falar sobre a Van, que é da área da música, porque é uma das minhas formações. Você sabia que alguns ritmos sequenciados, eles geram sentimentos, reações bioquímicas dentro da gente? A música tem esse poder. O ritmo, a tonalidade. Tem algumas Sim. tonalidades que deixam a gente alegre, tem algumas tonalidades que nos entristecem. E você sabe que o inimigo, ele usa muito disso de forma sutil para entrar dentro das nossas casas. Existem ritmos que atraem demônios. É porque, às vezes, a gente, por ser batista, a gente corre
um risco de sermos céticos em algumas coisas. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, gente. A nossa luta é espiritual. Existe um mundo espiritual, sim. Existem demônios, sim. E nós precisamos estar atentos a isso. E esses ritmos que a gente coloca dentro da nossa casa, eles estão invocando quem? Não é só a letra, não. O som também faz isso. Lembra de Davi? Davi não cantava, não. Ele tocava a harpa. Era o som que acalmava o coração de Saul. Não tinha letra bonita. É isso que eu quero que você pense. Não é só um ritmo. Tem algo ali e nós precisamos estar atentos a isso. Mas eu não estou dizendo que é para você tirar dos teus filhos. É para você mostrar a realidade para eles. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é porque a criança não vai entender. Não, tira porque a criança não vai entender. E tirar, dizer não é mais fácil. Pois é mais fácil, mas não é o ideal. Sabe por quê? Porque as crianças de hoje sabem muito. As crianças de hoje sabem muito mais do que muito adulto por aí. Você não pode só tirar, você tem que mostrar que não é bom, mostrar o porquê. E a comunicação, agora vamos falar sobre comunicação. Uma boa comunicação, ela é bem entendida, é bem recebida quando faz sentido. Comece dizendo o porquê. Quando você começar dizendo o porquê, aquilo que você está querendo passar se torna bem mais aceitável. Muitas das vezes, a nossa instrução para os nossos filhos, elas vêm logo depois de mas por que eu não posso fazer isso? Não é o mais por quê? Porque não fez sentido na cabeça deles a correção, sabe? Então, fica aí uma dica. Muito bem. É isso mesmo, você estava falando, eu estava exatamente lembrando de Davi, né? Que tem um peso, com certeza tem algo aí, né? E é bom a gente estar bem atento a isso, sim, com certeza. Mas, Van, são 11 horas e 5 minutinhos. Antes que você venha com as tuas dicas, né? Que eu acredito que tem dicas. Aliás, esses livros aí atrás é dicas de hoje, não, né? É aqui do lado, tá do lado. Não. Ah, tá. Tem ali 339 que eu contei até agora. Aí eu pensei que seria as dicas de hoje. Vou virar devagarzinho aqui, ó. Vou virar devagarzinho aqui. Olha aí, pra lá, ó. Olha aí as dicas de hoje. Tá certo. Mas olha só, antes de você vir então com as dicas de hoje, deixa eu só te mandar aqui uns recadinhos do povo que passou por aqui rapidinho, né? Acho que dá tempo, e depois os outros recados você vai continuar ligado aí na rede, claro, e a gente vai estar mandando por aqui. E você vai ouvindo, e se for o caso, quiser responder aí o povo depois, né? Mas nesse momento, ó, minha amiga Marta Cabral, ela está dizendo, a Marta Cabral, ela agora tem duas Martas Cabrais aqui, não sei como é que seria pular esse negócio. Enrolou até a língua, meu povo! O cara da voz enrolou a língua, meu povo! Então, tem duas Martas, pronto. Tem duas Martas com o sobrenome Cabral, isso, então. E essa daqui é a da Bahia, né? E ela está dizendo assim, bom dia, pastor Elber, Deus abençoe os ouvintes e toda a programação da Rede 316. E aí mandou mais uma vez aqui, ó, seja muito bem-vinda, Van. A Marta Cabral está lá em Gandu, na Bahia. Legal, valeu, Marta, obrigado, querida. A Rosângela é lá de Mossoró, mas ela está na tua terra, o Van. Lá, ela está no Rio de Janeiro, está lá até hoje, corujando o netinho dela que nasceu por lá, e ela está dizendo o seguinte, ó, fizemos essa dinâmica da laranja algumas vezes na minha igreja, era uma diversão. Deu saudades. É muito legal, gente. Se você chegou agora e não entendeu qual é a dica da laranja, vou te deixar um spoiler aqui. Spoiler não, uma dica. Acabando aqui o quadro, no Instagram está lá a live de hoje, ou no YouTube, em breve vai estar, a gente já vai subir para lá para o YouTube, Rede 316 TV no YouTube, vai estar lá e você volta lá e vê qual é a dinâmica da laranja. Pronto, falei. Que legal. A Edilene, ela está lá em Picos, no Piauí, e ela está dizendo assim, que lindo, acho que ela quis escrever ensinamento, deve ser. Que lindo ensinamento da linda e maravilhosa Van, tô amando. Eita,
Eita, glória! Olha só, gente. Peraí, gente. É maravilhoso porque eu fiquei blonde agora, pastor Welber. Foi só por causa do blonde. Do blonde, né? Tá certo. Aí ela tá dizendo um bom dia para vocês e todos aí, aqui da primeira lá de Picos. É ensinamentos mesmo que ela quis escrever, mas que aqui está ensinando, mas o teclado traiu ela. A Zirlande Lima também está na área, ela está dizendo assim, graça e paz amados, Van, essa era uma das estratégias que usamos por diversas vezes nas campanhas missionárias da nossa igreja. Sucesso garantido. Sucesso garantido. A Zirlande Lima, ela está lá em Brejinho, Pernambuco. Aí ela mandou mais aqui. Van, você é um celeiro de bênçãos. Louvo a Deus pelo presente que és para as nossas vidas. Minha Obrigada, amiga irmã. Zirlande Deus Lima, abençoe. em Deus nos Brejinho, abençoe. Pernambuco. Legal. E tem mais outro recado aqui. O Flávio. O Flávio, ele está dizendo o seguinte: graça e paz, missionário Flávio aqui de Campo Verde, Mato Grosso. Que palavra maravilhosa dessa irmã. Esse é o caminho para não perder nossas crianças. Não há dinheiro que pague não há dinheiro que pague uma palavra dessas. Deus abençoe grandemente vocês. Meu amigo Flávio está lá. Ele é da Batista Fonte Viva, curtindo a gente lá em Campo Verde, Mato Grosso. Eu acho que esses são os recados por enquanto, os que vierem ou os demais aí que, né, daqui a pouquinho a gente vai estar mandando para você, Van, e aí você fica ligada depois que você sair aqui da nossa sala de reuniões, tá bom? Tá joia, Mas, vou sim. e tem recado aí também, não? Quer mandar alguns? Aqui tem vários beijos, tem gente mandando. A Raelma, eu acho que a Raelma tá em todos os lugares, porque ela tá aí, ela tá aqui, ela tá em todos os lugares. Tá quase onipresente, mas não é. Não é, Raelma, você não é onipresente, tá? Eu sei que você queria esse dom do Senhor, mas esse é só exclusivo dele, tá bom, querida? Tô brincando. Seja bem-vinda, a Raelma tá aqui. Ai, olha. Easy. Tem umas palavras aqui, gente, no Instagram, você abstrai, porque não dá para ficar lendo esses perfis que eu não consigo entender, mas olha o que ele diz. Bom dia, Van. Quando vemos sobrinhos ou alguém da família que foi criado no evangelho, porém hoje, como jovens, se comportam como se nunca tivessem aprendido na infância, faltou instrução e ensino? Pode responder? Aproveita aí, né? Então, faltou instrução e ensino. Faltou instrução e ensino. Sabe por quê? Eu acho que faltou instrução e ensino. Eu vou dar... É minha opinião, tá? Da Van. Quando nós temos acesso à palavra de Deus, né? Ela convence, ela transforma. Por mais que eles tenham tido contato, fica um sinal da vontade de Deus nas pessoas que realmente tiveram acesso à vontade de Deus. Deixa eu ser um pouco mais clara, ser um pouco mais didática. Vamos pensar no filho pródigo? Né? Ele tinha a herança, mas ele se afastou, não é? Ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida, né? Como se não houvesse amanhã, não é? Foi curtir a vida. Talvez seja como esses jovens aí que você está dizendo. Mas, por vezes, o comportamento daquele jovem que se dispersou, ele voltava naquilo que ele tinha na casa do pai. Lembra? Quando ele fala, nossa, na casa do meu pai eu tinha comida e aqui eu estou disputando com os porcos. E quando você diz aqui para mim que o comportamento deles é como se eles nunca tivessem aprendido, é porque talvez realmente não tivessem aprendido. Porque se tivessem aprendido, algum reflexo teriam, sabe? Algum constrangimento eles teriam. Em algum momento, um sinal. Agora, minha irmã ou meu irmão, não consigo enxergar aqui qual é o nome direito. Mas
Será que a irmã está tendo uma convivência full time com essas pessoas para poder fazer esse tipo de julgamento? De como se eles nunca tivessem, né? Porque, às vezes, em momentos sociais, eles têm um comportamento X, mas na sua consciência, eles têm alguns conflitos internos. E aí eu queria trazer para nós a reflexão. Nós não somos hábeis para poder julgar ninguém, porque nós não estamos na cabeça dessas pessoas, nós não estamos dentro dessas pessoas, não sabemos, às vezes, que o comportamento dessas pessoas são reflexos de um momento, de uma crise existencial, de uma crise emocional, sabe? Então, assim, qual é a nossa postura? Oração, porque a oração do justificado pode muito em seus efeitos. Nós não podemos olhar para as pessoas dizendo, ia lá, cresceu na igreja, agora está lá no mundo. Não é para a gente pensar dessa forma. É falar assim, Senhor, o que compete a mim fazer como servo do Senhor para que ele volte, ou para que ele se firme, ou para que ele seja convertido? Mostra para mim o que eu, Vanessa, devo fazer, o que eu vou, o que eu, tia, devo fazer, e mudar a nossa perspectiva. Então, a pergunta é, faltou instruções e ensino? Pode ser que tenha faltado, sim, ou não, porque tem situações que a gente não está full time com as pessoas, né? Agora, se você convive com eles 24 horas por dia, consegue ver todos os comportamentos, aí a gente pode ponderar isso, mas não com o olhar de juiz. Lembra da colheita do joio e do trigo? O único que pode realmente fazer o corte e ver se é joio e é trigo, e quem vai ser jogado no fogo e quem vai produzir bom fruto é o agricultor. Não somos nós. Tá bom? É isso. Muito bem. Então tá aí, ó, resposta dada, né, Van? E a gente vê muitas situações, né, assim, pessoas às vezes ficam chateadas, decepcionadas quando veem alguém, né, que tá afastado da igreja, alguém que cresceu, que nananã, que foi criança, foi colega de infância e tal, e de repente hoje está totalmente afastado, então é um adolescente e resolveu se afastar e tal. Então, e tem muita gente que fica exatamente assim, né? Se isenta, né? Inclusive bota a culpa no pastor, no pai desse menino e tal, né? E às vezes a gente tem que também prestar atenção, né? O que que nós fizemos para que isso também não acontecesse, né, Evan? Pastor Welber, ontem Hum. eu estava conversando sobre isso com um casal de amigos que também trabalham com crianças. E eu falei para eles que a pandemia nos ensinou muita coisa. Nos trouxe, eu acho que a pandemia também veio como permissão de Deus para nos ensinar, nos trazer a reflexão de algumas coisas. Nós terceirizávamos muito algumas coisas, inclusive a instrução a respeito de Deus, a respeito da nossa fé, do nosso comportamento, nós transferíamos para a escola, para a igreja, quando essas duas instituições, elas não são formadoras de pessoas, elas são direcionadoras de instrução. Mas quem forma o menino é o pai e a mãe, é a casa, é a família. A igreja vai te dizer como fazer, mas quem vai fazer é você, papai e mamãe. A escola vai te dizer o que eles têm que aprender, mas é a vivência dentro de casa, é nos exercícios de casa, é no dever de casa, é na aplicabilidade que nós vamos fazer. O caráter é formado dentro de casa, é na família. E muitas das vezes a gente ouve de papai e mamãe dizendo assim, mas é porque eles não ouvem só, eles não têm contato só com a gente, eles têm contato com a sociedade. Sim, mas volto a dizer, a maior influência está sendo a sociedade, então você está aquém na sua função aí como autoridade na sua casa, está sendo. Porque se você convive com seus filhos, você vai ser a maior influência. Se não está sendo, se a sua voz não está sendo a maior, fala mais alto, fala com mais frequência. Talvez você está falando com menos frequência, talvez você está sendo diferente daquilo que você está falando. São coisas para você se atentar.
Tem um pastor que eu gosto de ouvir na internet, né? É um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil e tal. E a minha esposa, inclusive, gosta até mais do que eu. E eu vi ele outro dia fazendo um comentário, né? O pensamento, às vezes, é tão assim de a gente estar atribuído funções que seria minha, né? Para professores, né? E tal, que quando esses jovens estão entrando na universidade, aí o comentário desse pastor, estão se transformando em amalequitas. E aí ele Uau! explicou por quê. Aí ele explicou por quê. Eu não vou aqui me aprofundar não nesse negócio, porque, né, eu acho que precisaria de um tempo maior. Mas só para você pesquisar, quem são os amalequitas, né, como que Hashtag fica para surgiram, estudo. como que surgiram, né, o que fizeram, né, e os seus descendentes. Onde que esses caras estão hoje? Hoje? É hoje mesmo, descendente de Amalequita. Então, assim, ele falou que nós transferimos as nossas responsabilidades para os professores de faculdade. E os professores de faculdade estão virando a cabeça de um monte de menininho. Estão exercendo com muita dedicação, pastor Welber. Exatamente. A função que a gente passou para eles. Para eles, exatamente, né? Então temos que estar bem, bem atentos, né? Mas muito bem, Ivan. Vamos avançando. São, meu Deus, 11 horas e 19 minutinhos já em Brasília. Olha só, eu quero as dicas. Vamos para as dicas, então? As dicas hoje. Então, na multidão de conselhos a sabedoria e o povo perece porque lhes falta conhecimento. Eita. Conhecimento não só das escrituras, mas também de tantas riquezas de sabedoria que o próprio Deus nos ajudou a ter acesso. Então, por favor, receba essa orientação, essa dica da Van aqui. Pare um tempinho para ler, para aprender. Lembra do que a gente acabou de conversar sobre isso? Olha o que eu falei mais cedo para você que chegou depois. Vou dar só uma diquinha. Provérbios 1:8 e Provérbios 6:20 diz: o pai instrui e a mãe ensina. Falei a diferença em instrução e ensino. Para quê? Para que você tenha filhos que se levantam e que elogiam seus pais, elogiem a sua mãe, para você que é mulher virtuosa, modo on. E aí, a diferença entre instrução e ensino. Instrução é treinamento, formação de determinada habilidade, mas você só pode instruir aquilo que você tem conhecimento. Foi basicamente isso que eu falei. Então, eu quero compartilhar com vocês, sim, conhecimento. Conhecimento. Quero indicar alguns livros que vão te ajudar. Pastor Welber, eu tive uma dificuldade muito grande de engravidar no começo. Depois Deus abriu os meus celeiros e veio 3. E rumo a um time de vôlei aí, feminino, e masculino. Não, Senhor. Perdoa porque ele não sabe o que diz. Não, Senhor. Eu agradeço até agora, já tá bom. Para manter a qualidade, Senhor, acho que até agora dá. Aqui. Mas quando eu estava grávida do Samuca, eu recebi de uma amiga da minha igreja, Sandra Vitorino, uma amiga muito querida. Eu estou falando isso porque tem gente da minha igreja assistindo aqui, tanto a live quanto eu sei que está ouvindo no Instagram. E a Sandrinha, ela me deu um livro para ler. E o livro está comigo até hoje. Samuel tem 10 anos, não devolvi, não. Meu Deus. Sandrinha, eu vou te devolver essa semana. Porque eu comprei outro. Agora eu tenho 2. Aí, o nome do livro é Mulheres Geradoras de Vida, tá bom? Você que está no Instagram, peraí que eu vou virar a câmera aqui para você ver o livro. Olha o livro aqui, ó. Mulheres Geradoras de Vida, tá bom? Ó, o Ministério com Crianças começa no ventre. Pronto. Para você que está no YouTube, depois o pessoal vai editar e vai inverter a câmera e você vai conseguir ver, tá bom? Mulheres Geradoras de Vida. É o livro da Cláudia Guimarães. É um livro da editora Vida, né? E em Mulheres Geradoras de Vida, além de preciosas lições sobre o ministério no ventre dos pais e mães, a autora desafia mulheres a buscarem em Deus por seu sonho da maternidade, não deixar enganar pelas mentiras acerca do aborto, assim como mostra aos líderes de berçário o seu papel com os bebês. Bom, enfim, procura. Um ótimo livro, tá bom? Outro livro que
É meu xodózinho, adoro esses livros, gosto muito, 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 muito. Os livros da Cris Poli. Lembra dela da televisão? Uhum. Pois é. Livros da editora Mundo Cristão. Pais responsáveis educam juntos e pais admiráveis educam pelo exemplo. Ó, 2 livros muito legais. Você precisa ler, tá bom? Todo pai, toda mãe desejam que os seus filhos sejam amorosos, alegres, pacíficos, pacificadores, pacientes, tolerantes, amáveis, bondosos, fiéis, mansos, que tenham domínio próprio. Então, lembre-se, eles precisam ver essas características em você primeiro. Eita! Miseriqueima, Jesus! Compra o livro e lê, vai se instruir, mulher! E você, que é bonito do Senhor, vai falar, mas ela está falando para as virtuosas modo on. Eis que te digo, varão, tem livro para você também. Esse livro aqui minha sogra deu para o meu marido, e como ele era fininho e é livro, eu li também. E aí é muito legal, um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que também gosto muito. O nome do livro é A Missão Paternidade. A paternidade é parte da manutenção da sociedade coesa, da igreja unida e das pessoas emocionalmente saudáveis. Recai sobre ela a promoção da vida humana, com seus maiores valores, com suas mais elevadas aspirações, com as suas mais intensas esperanças no futuro. Um livreto, ó, fininho, fininho, gente, menos que a largura de um dedo, ó. Facinho de ler, vai que você não gosta muito de leitura, né? Enfim, livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Coleção Grandes Temas da Fé, A Missão Paternidade, tá bom? Para você que é papai, tá bom? Vale muito a pena dar uma lidinha nesses livros. Essas são as dicas que eu trouxe para hoje. Hoje não temos dica culinária, hoje não temos dica. Eu queria muito que você fosse desafiado a andar com o seu filho. Tá na onda de trocar figurinha? Vai junto com ele. Mostra como é que troca. Tem gente aí, vejo amiguinhos do meu filho, que o menininho troca a figurinha, depois vem, ou então dá uma coisa e pede de volta. Como assim? É assim que faz? Não, porque o papai talvez não está ensinando. Está dizendo como ele fazer, mas não está fazendo junto. Vamos andar juntos. Vamos andar com os nossos filhos. Ei, bonita, recebe o que eu te digo. Louça, você pode lavar outro dia. Instruir o seu filho, talvez amanhã vai ser tarde demais. Faz isso agora. Passar roupa, você pode fazer outro dia. Instruir seu filho, você tem que fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Tá bom? Veja o que é importante, tenha tempo para o que é importante. E eu fico por aqui com isso tudo. Hoje falei pra caramba. Nada. Foi ótimo, foi muito bom o bate-papo hoje, Ivan. Bom, são 11 horas e 26 minutinhos. Ivan, a gente mais uma vez, claro, em nome de toda a audiência e da equipe da Rede, agradece mais uma vez aí a tua presença, que Deus continue te abençoando, né? Segunda-feira que vem tem mais, permitindo Deus, a partir das 10 horas da manhã aqui na Rede 316, né? A nossa virtuosa modo on aqui com Van Gomes, imperdível. Então, assim, semana de bênção, Deus continue te abençoando. Dá um forte abraço do meu amigo Léo, né? Beijo, eu acho que era a Rebequinha que estava aí ainda agora, né? Aí já agoniada, falei, povo que não deixa minha mãe em paz, né? Então. Eu ouvi, gente. Ai, Jesus, misericórdia. Gente, é calma, tem criança. Eu falei o quê? Então, participação especial dela, deixa gravada aí quando ela tiver maior, você mostra ela aqui, ó. Você participava de todos os meus programas. Vamos ouvir. Valeu, dá um beijo nela também. Valeu, Van. Obrigado, querida. Deus te abençoe e até terça-feira, permitindo Deus. Segunda, pastor Welber. Ai, Jesus Eu tô falando amado. terça, hein? Por que eu tô falando terça? Que pressa é essa que eu tô de chegar terça-feira? Já posso deixar, então, um spoiler para segunda que vem? Nós vamos continuar falando sobre as crianças, tá? Então, segunda-feira que vem, 10 horas, eu fiz um convite, estou esperando receber a resposta. Vamos ter participação especial e eu conto com a sua audiência, tá? Um beijo! Bora agitar o dia! Tchau, pastor Welber!
Valeu, querida. Deus abençoe. Até segunda, se Deus quiser. Valeu demais. Tchau. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.